Então tá, pessoal, aula 6 de teoria da computação, né? A gente vai estudar hoje modificações sobre as máquinas universais, né? Esses são os temas que a gente vai, né, estudar nas aulas subsequentes, né? Modificações sobre as máquinas universais, hierarquia entre classes de máquinas e hipótese de Church, né? Hoje a gente vai abordar um assunto que ele está relacionado à equivalência entre duas máquinas. Então a gente estudou isso, né? Algumas aulas atrás, que uma máquina pode ser equivalente à outra, né? Se uma simular a outra. Então, nessa linha de pensamento, né, a gente vai estudar, né, equivalência entre Turing e norma, né? Então, máquina de Turing, né, é menor ou igual à máquina norma. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai, né, a estrutura, né, da fita de Turing, ela vai ser simulada em uma máquina norma através de um arranjo unidimensional. Tá? Então, a gente sabe que a máquina de Turing, ela tem infinitos registradores, né, e eu posso, cada um desses registradores, eu posso ter construir um arranjo, né, e eles podem, né, caracterizar um vetor, por exemplo, né? Ou, né, eles podem caracterizar, caracterizar, né, fazendo uma analogia com a máquina de Turing, uma fita, sendo que cada registrador é uma célula de uma fita de uma máquina de Turing. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai organizar nossas ideias. Existe também a abordagem norma menor ou igual a Turing, tá? E nessa situação, registradores X e Y, né, são suficientes para realizar qualquer processamento numa máquina norma. Então, 2 registradores seriam suficientes para computar algo na máquina norma, né? E a máquina de Turing pode assumir 2 registradores X e Y como segue. A gente poderia considerar que nas células da máquina de Turing, o registrador X seria as células ímpares, né? E os registradores, o registrador Y seria representado pelas células pares. Tá? Então, por exemplo, esses valores. E a gente representaria de forma unária um valor, por exemplo, o valor 2. O valor 2 se utilizaria de um símbolo para ser representado em 2 células. Então, eu poderia um símbolo numa primeira célula, um segundo símbolo numa segunda célula da minha fita, né, nas células ímpares, e aí, como eu tenho 2 símbolos em 2 células ímpares de uma máquina de Turing, significa que eu tenho um valor 2, por exemplo, armazenado no registrador X da máquina norma. Então, eu quero atribuir um valor 2 no registrador X da máquina norma. Como é que eu faço isso na máquina de Turing, quando eu quero simular na fita? Eu utilizo 2 células para dizer que eu tenho um valor 2 dentro do registrador X. E o mesmo vale para os outros, né, para as outras células. Tá? Bom, então no conceito de simulação a gente precisa utilizar funções de codificação e decodificação para que a gente possa, né, comparar, né, as informações de uma máquina e de outra. Bom, o primeiro teorema que a gente vai estudar é Turing menor ou máquina norma. Né, menor ou igual a máquina norma. Isso quer dizer que a máquina de Turing vai ser simulada numa máquina norma. Tá? Então, o formalismo da máquina de Turing ele pode ser simulado pelo formalismo da máquina norma e a gente vai supor a seguinte máquina de Turing. A gente tem uma máquina de Turing qualquer, genérica, né, M, e ela tem os seus parâmetros, né, todos os parâmetros aqui, alfabeto de símbolos, conjunto de estados, função programa transição, estado inicial, que é o Q0, um conjunto de estados finais, um alfabeto auxiliar, um conjunto de alfabeto auxiliar, né, V, um símbolo branco e um marcador de início. Tá? Como qualquer outra máquina de Turing. E a simulação de uma máquina M por um programa P em norma pode ser definida como o quê? A fita na máquina de norma vai ser um arranjo unidimensional em X. Tá? E cada célula corresponde a uma posição do arranjo. Então eu vou ter como uma espécie de vetor na máquina norma, que é um vetor de registradores, e cada posição vai ser uma célula. Tá? Codificação do alfabeto. Bom, os símbolos que eu tenho numa máquina de Turing, né, no alfabeto de símbolos, por exemplo, A1, A2, até a N,
em correspondentes inteiros, tá? Então a gente vai ter uma codificação em correspondentes inteiros aí. Então vai ser, por exemplo, o primeiro símbolo do alfabeto vai ser o 1, considerado o símbolo 1, número 1, né? Na máquina norma. O segundo símbolo do alfabeto da máquina de Turing vai ser o número 2 na máquina norma e assim por diante. A gente codifica, tem um mapeamento de um símbolo da máquina de Turing para um número inteiro na máquina norma. Né? Beta, que é o símbolo branco, e marcador de início como 0 e n mais 1 correspondentes. Tá? Então, 0 é o símbolo branco é 0 e o marcador de início, né, como n mais 1. Tá? Então, se eu tenho 3 símbolos, o marcador de início seria o 4 e o 0 seria o símbolo branco. Tá? Então, essa seria a codificação. Bom, estados. Digamos que a gente tem na máquina de Turing, uma máquina de Turing tem um conjunto Q de estados, e é um conjunto de Q de estados que tem o estado Q0, Q1 até Qn, né? O programa P possui correspondentes instruções rotuladas por 0, 1 até N. Então, eu tenho um programa monolítico que eu vou construir para a máquina norma e os rótulos eles vão ser correspondentes aos estados que eu tenho. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, para o estado Q0 eu vou ter um rótulo 0, para o estado Q1 da máquina de Turing eu vou ter um rótulo 1 na máquina norma e assim por diante. O rótulo inicial de P é 0, pois Q0 é o estado inicial de M, né? Então, como eu sei que o estado inicial da máquina norma, da máquina de Turing é Q0, o 0 significa que vai ser o rótulo inicial. Tá? E para qualquer QF pertencente a F, F é o rótulo final. Então, se eu tenho algum estado que pertence ao conjunto F, esse F, o valor, né, é o rótulo final. Estado corrente M, né, a máquina de Turing é simulado, né, utilizando o registrador Q, que assume os valores, né, pertencentes, né, ao intervalo, né, aos valores, né, pertencentes ao conjunto de 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tanto quantos forem, né, os estados. Então, Q é um registrador da máquina norma que vai ser utilizado para manter o valor do estado atual da máquina de Turing. Cabeça da fita. Cabeça da fita é armazenado no registrador C. Então, vou ter um registrador C na máquina norma que corresponde à posição do arranjo X. Então, eu tenho um arranjo X, como se fosse um vetor, e C vai indexar esse vetor. Eu vou conseguir navegar no vetor através da utilização do C. Tá? Então, essas são as definições que a gente tem. Função, programa ou transição. Ela vai ser simulada por um programa P-norma, né? Então, esse programa da máquina norma vai simular a função programa ou transição da máquina de Turing, e aqui está um exemplo de transição de uma máquina de Turing. Né? Dado um estado QU, na leitura de um caractere AR, eu tenho 3 ações. Uma, qual é o próximo estado? É o QV. O próximo símbolo a ser gravado, o AS, e um movimento que pode ser esquerda ou direita na cabeça da fita. Né? Bom, como é que eu vou fazer essa codificação, essa conversão, né, de função, programa, transição para um símbolo, para uma instrução rotulada, tá? Então aqui está um exemplo, ó. Eu tenho o U, né, que é o estado, indexando, né, qual é o estado que eu tenho da máquina de Turing, eu vou ter um rótulo correspondente, como a gente já tinha definido aqui. O Q0, o 0 é o rótulo, né, é um rótulo correspondente na máquina norma. Tá? Então, vou ter aqui esse U aqui, né, subscrito QU, o U vai ser o meu rótulo. 2 pontos. A, que é o arranjo, né, é uma posição, um valor qualquer aqui, o registrador A, recebe o quê? Ele recebe 2 na Q vezes 3 na XC, né, e vá para endereço de A. O que ele está calculando aqui? Aqui eu calculo a minha transição. A minha transição ela vai ser codificada da seguinte forma. Ela vai ser codificada em função do estado, um número primo elevado a um estado atual, que está armazenado dentro do registrador Q, né, multiplicado por um outro número primo elevado a XC.
XC é o quê? Estou acessando uma posição, né, da minha fita, né, ou seja, do meu arranjo unidimensional, indexado pelo registrador C. Né? Então, é uma posição específica do meu arranjo. Né? Então, eu construí esse endereço. E a minha transição é o quê? É vá para endereço de A. Isso aqui a gente viu que é uma macro, né, que nos permite fazer um desvio incondicional para um endereço que está armazenado dentro do A, para o rótulo que o registrador A tem armazenado dentro dele. Então, essa multiplicação 2 na Q vezes 3 na XC vai dar um número, e esse número é um rótulo. E aqui eu tenho um vá para aquele rótulo específico. Tá? O que eu tenho que ter mais? Eu tenho agora o A. Né? O A é um meu outro rótulo, né? Dois pontos, faça XC, recebe S, vá para 1. Né? Isso aqui eu tenho a gravação, né, na fita. Né? Eu tenho a gravação na fita. E como é que funciona essa gravação? Eu tenho uma posição específica da minha fita, né? Porque na leitura do caractere, de um caractere, a partir do estado atual, na leitura de um caractere, eu estou escrevendo um outro caractere, né? O S aqui. Então, aqui na realidade, o que eu estou fazendo? Uma posição específica na qual a cabeça está apontando, XC, XC recebe S, né, que é esse valor aqui, correspondente é um valor inteiro correspondente ao AS, e vá para A1. No A1, eu tenho um movimento da cabeça. Se for movimento para a direita, eu incremento C. Então, eu uso faça ADC, que é um incremento do registrador C, e vá para A2. Se fosse um movimento para a esquerda, eu iria subtrair, eu teria que utilizar a instrução sub-C. Faça sub-C e vá para A2, né? Então, mas aqui eu estou, né, fornecendo um exemplo em que eu tenho um movimento da cabeça para a direita, né, em uma unidade. Então, eu adiciono, e o meu C, que indexa, né, esse arranjo unidimensional X, ele vai ser incrementado em uma unidade, então vai movimentar a cabeça para a direita. Né? Vá para A2, e o A2, né, ele vai calcular um novo estado atual, né, um novo estado atual que vai ser determinado através do registrador Q. Então, Q recebe V. Né? V é correspondente a um número, né, correspondente a um próximo estado assumido na máquina de Turing. Bom, a partir do momento que eu atualizei o valor do próximo estado, eu vou para o endereço de Q, que é um novo estado. Então, essa é a forma como é codificado. Tá? Flor, tu vai fazer um exemplo prático disso, porque nessa parte da teoria eu não entendi nada, pra ser bem sincero. Essa é a forma como tu faz a codificação, tá? A gente vai ver um exemplo. É, né? Porque as macros não funcionam lá, né? Não, mas tu não pensa em macro aqui. Não pensa no simulador. Tá. Aqui é só para entender como é que funciona a simulação da máquina de Turing, né? Na máquina norma de forma teórica. Tá. Então, assim, eu tô criando... Porque na prática, daí esse ali já não ia funcionar. Não, tudo bem, não tem problema. Sim. Então, aqui o que quer dizer, ó? Eu tô calculando um número, né? E um rótulo, né? Através das informações estado atual e símbolo lido, ó. É basicamente isso. A partir de um estado atual, na leitura de um símbolo, o arranjo X, eu estou acessando uma posição do arranjo X. X é um vetor. Aquela posição vai ter um símbolo. Então, a partir do estado atual, que está armazenado dentro do registrador Q, na leitura de um símbolo, eu estou calculando o rótulo. O que eu vou ter que fazer? Então isso aqui vai ser, digamos que esse resultado aqui dá A. E aí está aqui o meu A, tá? Então eu pulo para esse rótulo, A. Nesse rótulo, o que eu faço? Bom, a partir do estado Q, num QU, na leitura de um símbolo AR, eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar um estado, vou escrever na fita, né? E vou fazer um movimento. Aqui ele está escrevendo na fita, um símbolo, um novo símbolo a ser gravado. Depois, na próxima, ele incrementa, faz um movimento para a direita, e finalmente ele calcula o próximo estado. E salta para aquele estado, faz a transição. O próximo estado, né, ele vai ser um novo rótulo.
Então, essa é a sequência, sempre a mesma coisa, sempre essa estrutura. Tá? A gente vai ver no exemplo. Então, aqui, né, no programa, tá? Então, eu vou ter um programa de instrução rotulada na máquina norma. É suposto que o movimento da cabeça da fita é para a direita, porque a gente está incrementando a DC, né, o movimento da cabeça. O C, lembrando, é o registrador que simboliza a cabeça de leitura e escrita. Então, esse C vai indexar o meu arranjo unidimensional. É adicionado um ao registrador C, caso o movimento seja para a esquerda, é necessário subtrair, como eu tinha falado antes. A transição depende do estado atual QU, né, e do símbolo lido AR. Assim, na transição rotulada por U, é especificado um desvio incondicional para uma instrução rotulada pelo par UR, utilizando a codificação de NU+, né, que é essa codificação aqui. Eu calculei para onde eu teria que saltar, né, e digamos que esse valor aqui deu A minúsculo, um certo número, né, A minúsculo, e esse A minúsculo eu tomo as ações, 3 ações. Atualizo o valor da célula, escrevendo alguma coisa, um movimento e o novo estado. Calcular o novo estado. E essas aqui são as macros que se referem aos endereços, né, ao endereçamento indireto definido anteriormente, né. E aqui, né, nesse exemplo, o conteúdo do registrador A, depois desse cálculo aqui, é A minúsculo. Tá? No nosso exemplo, a gente vai ver números inteiros mesmo, aqui é de uma forma genérica, né, em que no registrador A, eu tenho o valor A minúsculo. Tá? Rótulo final. Como é que é calculado o rótulo final? A cada rótulo final correspondente, né, o seguinte trecho de código em P, o qual especifica o conteúdo de X, né, fita, é atribuído a Y, pois em norma a função de saída retorna o valor do registrador Y. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente executa um programa na máquina norma, a última instrução que a gente faz, ela deveria atribuir o valor do X, do registrador X, ao registrador Y. Tá? E depois ir para o fim, que determina o fim da execução do programa. Tá? Isso é como deveria ser feito todo o programa da máquina norma. Em algum registrador, tu deve posicionar o resultado. Nesse exemplo aqui, o resultado sempre vai ao final da computação, né, o resultado sempre vai para o registrador Y, então eu transfiro a informação do registrador X para o registrador Y. E a decodificação é o inverso daqui, né, dessa situação aqui. Então, toda vez que eu tiver um estado final, eu tenho que incluir essas instruções aqui, essa instrução aqui. Tá? Então, eu tenho um rótulo específico, QF, o F no programa da norma vai ser o meu rótulo, faça X recebe, Y recebe X, vá para fim. Então, essas são as regras de como construir, né? Aqui o mapeamento, né, dos símbolos para números inteiros. Depois eu tenho quais registradores que eu vou utilizar, né? Estados, eu vou utilizar o registrador Q para estado, Q maiúsculo para armazenar o estado atual. O C, o registrador C, vai ser o registrador que corresponde à posição no arranjo X, que é um arranjo unidimensional que representa a fita. Tá? Nessa situação, seria possível fazer um stay se a gente não somasse o C e isso para o próximo estado ou não? Isso significaria um stay. Certo. Aqui, por simplicidade, a gente não está considerando, né, uma máquina de Turing que tem um movimento ou não movimento de stay. A gente tem na nossa máquina de Turing aqui, a gente tem somente ou a possibilidade de ter um movimento para a direita ou para a esquerda, não tem um movimento de ficar. Tá? Mas seria isso, seria a não existência, em alguma linha, né, a não existência de uma adição ou subtração em C. Ficaria na mesma posição. A cabeça de leitura escrita ficaria na mesma posição. Tá, vamos para um exemplo, então. Esse aqui é o exemplo que a gente vai fazer. Tá? Essa é a máquina de Turing. Essa máquina de Turing, ela resolvia, né, o problema da palavra duplamente balanceada. Né? E aqui está a solução. Né? Essa é a máquina de Turing, essa é a tabela. Então, eu tenho como representar uma máquina de Turing tanto com formato de grafo quanto um formato de tabela. Né? Então, aqui é a função programa ou transição. Vejam que eu tenho aqui dois símbolos, né? O símbolo A e o símbolo B minúsculo. Eu tenho
o Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4, esses são os meus estados. Eu tenho o estado Q0 é o inicial, o estado Q4 é o final. E eu tenho o alfabeto auxiliar A maiúsculo, B maiúsculo, símbolo branco e marcador de início. Tá? Como é que funciona a primeira parte do meu programa? Bom, o meu programa eu vou começar com a seguinte codificação. Para cada estado QU, Q subscrito U pertencente a Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, tem-se uma instrução rotulada onde o rótulo é calculado por 2 na U mais 1. Ou seja, quando U é 0, né, QU, esse aqui seriam os meus U's. Quando U é 0, vai ser 2 na 0 mais 1, que dá 2. Quando U é 1, vai ser 2 na 1 mais 1, que vai dar 2 na 2, que vai dar 4. E assim por diante. Tá? Então, esses valores vão me determinar quais rótulos eu vou ter, calculados com esta equação aqui, 2 na U mais 1. Tá? Então, eu vou ter o rótulo 2, o rótulo 4, o rótulo 8, o rótulo 16 e o rótulo 32. Basta olhar para o conjunto de estados da tua máquina de Turing, tu já vai saber quais são os rótulos que tu tem, iniciais já. Bom, então eu tenho 2, 4, 8, 16, 32. E aí eu vou ter que simplesmente construir essas linhas aqui. O rótulo 2 vai ter o quê? Faça A, recebe 3 na Q, vezes 5 na XC, vá para endereço de A. Então eu tenho um número primo aqui e um número primo aqui. 3 e 5. 3 elevado a Q, que é o registrador Q da máquina norma, 5 vezes 5 elevado na XC, que é o outro registrador da máquina, dois registradores da máquina norma, um arranjo, e aqui eu estou indexando o arranjo, que é o registrador C, que representa a cabeça de leitura e escrita. Isso se repete para cada um deles, tá vendo? É a mesma coisa para todos eles. Eu tenho o rótulo 2, 4, 8, 16, 32, e o 32, né, é o último rótulo, que é o estado final, né? E aqui eu tenho, Y recebe X, como eu tinha mencionado anteriormente, vá para fim. Y recebe X, vá para fim. Então, essa linha aqui do meu programa monolítico simboliza, né, o estado Q0. Essa linha simboliza o estado Q1 e assim por diante. Então, isso padrão, já começa por aí. Primeira coisa que tu vai fazer. Próximo passo. Aqui, né, só para, de novo, né, enfatizar, né, a expressão 3 na Q vezes 5 na XC indica as transições da função programa da máquina de Turing. Né? Ou seja, por quê? Toda vez que a gente olha para uma máquina de Turing, a gente olha para o estado atual e a leitura de um símbolo. Né? Isso me determina a transição que eu vou fazer. Sempre é em função do estado atual, que está dentro do registrador Q, e o símbolo lido da fita, que está indexado pelo registrador C no arranjo X. Então, nessa máquina existem 12 transições. Por que existem 12 transições? É só contar o número de flechas que eu tenho aqui. Essas são as transições, então tem um total de 12 aqui. Nessa máquina, então, tem 12 transições, correspondendo a 12 conjuntos de 3 instruções rotuladas cada, que vão indicar o quê? Então, cada flecha, cada transição da máquina de Turing, eu vou ter, na máquina norma correspondente, 3 instruções rotuladas. Tá? Então, o que vai indicar essas minhas 3 instruções rotuladas na máquina norma? Novo estado, novo símbolo, né, a ser gravado e movimento da fita. Basicamente é isso. Ela está fazendo a mesma coisa que uma máquina de Turing faz. Bom, nossa codificação. A gente tinha que seguir uma regra de codificação, lembram? Então, como eu tenho os símbolos A, B, A maiúsculo, B maiúsculo, eu vou enumerar eles de 1, 2, 3 e 4. Então, o A minúsculo é o 1 na máquina norma, o B minúsculo é o 2 na máquina norma, o A é o 3 e o B é o 4. Tá? O símbolo branco vai ser o valor 0. E o marcador de início sempre é, né, o número de estados mais 1, que é 5. Tá? Então, essa é a minha codificação. Construí a codificação, agora eu consigo trabalhar com números somente. Então, aqui tem como é que eu faço, né? Eu tenho que, para cada transição eu tenho que criar 3 instruções. Tá? Então aqui está a forma de como eu construo. Tá? Então se a gente pegar a primeira transição que a gente tem lá, por exemplo, para o estado inicial que é 0, estou no estado que é 0, eu tenho uma transição que é essa aqui. Estou no estado que é 0, na leitura de um marcador de início, eu escrevo o marcador de início e vou para a direita. Essa é a minha transição, essa flechinha aqui.
Então, para cada transição, a gente vai ter que fazer esses cálculos aqui. A gente vai começar com o quê? Qual é o estado atual? Meu estado atual é o quê? Bom, meu estado atual é 2 na U mais 1. Quem é o meu U? Meu U é 0. Então, é 2 na 0 mais 1, que vai dar 2. Calculei o valor do Q. Né? Agora, como é que eu calculo o A? O A é o quê? É 3 na Q, né? 3 na Q, vezes 5 na XC. Bom, o que é 3 na Q? Vai ser 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. E qual é o valor do meu XC? O meu XC, ele vai ser um símbolo que eu estou lendo, né, que é o marcador de início, né? O marcador de início ele foi codificado como valor 5. A gente codificou para o número inteiro 5. Então, vai ser 2, vai ser 5 na 5. Então, quanto é que é 3 ao quadrado vezes 5 na 5? Vai dar 28.125. Bom, então, aqui eu calculei o meu rótulo. Fiz o cálculo do meu rótulo. E aí eu posso colocar ele aqui, ó, 28.125, e eu vou precisar de 3 rótulos, né? Então vai ser o 28.125, 28.126 e 28.127. Primeiro rótulo, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aquela receita de bolo que eu tinha lá, especificada antes. Ó, faça XC recebe 5, né? Porque aqui, ó, o que está acontecendo aqui nesse lado aqui, ó? O próximo estado é o Q0, o símbolo a ser gravado é o marcador de início também, e o movimento é para a direita. Bom, qual é o valor do marcador de início? Não é 5? Então eu tenho que fazer XC receber 5. Vá para 28.186. Próximo rótulo. Faça C recebe C mais 1. O que é C recebe C mais 1? Estou incrementando o C, porque o movimento é para a direita. Né? Como o movimento é para a direita, eu vou incrementar o C. Né? Vá para 28.127. 28.127 é o rótulo que vai ter o quê? A atualização do próximo estado. O cálculo do próximo estado. Qual é o próximo estado aqui? Não é Q0? Então, é 2 na 1 mais 1, que é igual a 2 na 0 mais 1, que dá 2. Então, registrador Q recebe o valor que corresponde ao próximo estado, que está aqui, que é 2. E aí eu tenho vá para endereço de Q. Então, aqui está pronta a codificação, né, na máquina norma correspondente a essa transição da máquina de Turing, a transição para quando o estado Q0 é o estado atual, na leitura do marcador de início, eu vou para Q0, escrevo o marcador de início e vou para a direita. Então, eu codifiquei dessa forma. Essas são as instruções. Aqui são só os meus cálculos, né? E aqui eu tenho as 3 instruções rotuladas. Então, meu programa, o que ele tem? Ele tem essas instruções, os rótulos 2, 4, 8, 16 e 32, e o primeiro rótulo que eu calculei, primeira transição que eu calculei, né, que corresponde a 3 instruções rotuladas, né, são essas aqui. Dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Como é que foi feito o cálculo? Porque ele vai se repetir para todas as outras flechas, as outras transições, tá? O cálculo, não, eu tenho uma dúvida de como que eu faço ele receber o valor 5 ali no programa. Não, é que no programa, essa parte aqui de simulação de um arranjo, né, a gente tem algumas limitações no nosso simulador. Tá? Vocês vão ficar aqui na parte teórica mesmo. Ah, tá, mas daí, no caso, o exercício 1 ali, a gente vai fazer na parte teórica também, então? Sim, vocês vão ter que olhar para a máquina de Turing, vocês vão ter que fazer exatamente o que está sendo feito aqui. Exatamente replicar o que eu estou fazendo aqui. Vão olhar para a máquina de Turing e vão fazer exatamente os mesmos passos que eu estou fazendo aqui. Tá, no caso, não precisa a gente abrir a de norma e tentar executar. Não precisa simular, não é para simular. Tá. É só para fazer de forma teórica. Uhum. Tá bom. Tá, agora um outro exemplo, ó. Essa transição aqui. Estou no estado Q0, na leitura do caractere A, qual é o próximo estado? Q1, símbolo a ser gravado A maiúsculo, movimento para a direita. Bom, qual é o meu estado atual? O Q é 2, né? Porque é o mesmo cálculo do anterior. Ó. Q é 2 na U mais 1, que é 2 na 0 mais 1, que é 2. Ó, é o mesmo estado, é 2. Qual é o valor do A?
né? O A eu estou calculando como 3 na Q vezes 5 na XC, que é o quê? 3 elevado a 2, que é o valor do Q, vezes 5 elevado a 1, que corresponde ao caractere A, que a gente já tinha codificado aqui. Ó. O A é o valor 1. Então, basta elevar o 5 na 1. Isso aqui vai dar 45. Tá? Bom, então, as minhas instruções rotuladas elas vão começar em 45. Então, eu vou ter a instrução 45, 46 e 47. O que eu tenho que fazer na 45? Eu tenho que atualizar o valor da fita. Bom, eu vejo aqui que eu estou escrevendo A maiúsculo na fita. Então, vai ser XC recebe 3, porque o valor 3 corresponde ao A maiúsculo. A gente tinha feito isso aqui, ó. O A maiúsculo é o valor 3. Então, simplesmente, eu estou fazendo XC receber 3. Vá para 46. 46, o movimento é para a direita, então eu incremento C. C recebe C mais 1, vá para 47. E o próximo estado aqui é o Q1. Então, é 2 na 1 mais o 2 na U mais 1, que é o quê? Meu U é 1, então vai ser 2 na 1 mais 1, que é igual a 4. Então, Q vai receber 4, e eu vou ter um desvio incondicional para endereço de Q, né, que é o rótulo 4. Tá? Próximo caso. Agora quando eu estou no Q0, na leitura do caractere B, eu vou para o estado Q3, escrevo B maiúsculo e movimento para a direita. Bom, estado atual é o Q0. Q0 é quando Q é igual a 2. E o A eu vou calcular como 3 na Q vezes 5 na XC, que vai ser o quê? 3 elevado ao quadrado, porque o Q é 2, vezes 5 elevado a 4, porque o B maiúsculo é 4. Isso aqui vai dar 5.625. Né? Bom, então o meu primeiro rótulo é 5.625, o próximo é 26 e o seguinte é 27. O que eu tenho que fazer nessa primeira linha? Atualizar a cabeça, atualizar o conteúdo da fita, né, da célula. Então vai ser XC e recebe 4. Por que é 4? Porque o B é 4. Estou escrevendo B na fita, né, naquela célula específica. Então 4 é atribuído a XC. O movimento é para a direita, então C recebe C mais 1. Né? E o próximo estado é o 3. É o Q3. O que é o Q3? É 2 na 1 mais 1, que é igual a 2 elevado a 3 mais 1, que dá 16. Então, Q recebe 16, vá para endereço de Q. Tá? E o mesmo vale para todas as outras transições. Tá? Então, a gente vai ver que todas as outras transições, elas têm a mesma lógica. Para cada transição, eu sempre tenho 3 instruções rotuladas. Em algumas situações, o C vai ser incrementado, quando o movimento é para a direita. Em outras situações, o C vai ser decrementado, como esse exemplo aqui. Ó, o movimento é para a esquerda e o C está sendo decrementado. Cabeça de leitura escrita, né? E aí vai seguindo, né? Até que a gente vai chegar, né, neste grande programa. Então, foi feito passo a passo, né, cálculo de todos os rótulos, né, começou no 28.125 e acabou nesse grande rótulo aqui. Olha o tamanho do número aqui que surgiu, né, por esse cálculo aqui, né, que considera números primos 3 e 5. Tá? E aí, no final, a gente vai ter esta codificação aqui. Esse é o programa de instruções rotuladas. Começa com o rótulo 2, 4, 8, né? E assim por diante. E aí depois o 9, o 10. Foi ordenado aqui os números para ficar de forma ordenada. Deixa eu ver aqui. Por que os números primos 3 e 5? É porque a codificação, né? A codificação a gente normalmente utiliza números primos, né? Nessa codificação foi adotado, né, a utilização de 3 e o próximo número primo, né, 5, né, para efetuar os cálculos, né. Como foi a codificação que a gente utilizou, né, para codificar um programa, né, que a gente viu em algumas aulas atrás, né, que era a codificação de um programa de instruções rotuladas em um número inteiro, né, se utilizava de números primos. Tá? Então essa é a forma de como tu simula, né, uma máquina de Turing numa máquina norma. Dúvidas, pessoal?
Sem dúvidas? Tá. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Tá? Na próxima aula a gente vai estudar o inverso, né? A máquina norma sendo simulada pela máquina de Turing, e aí acabou o conteúdo do G1, né? E aí vocês vão ter na aula seguinte um simulado, e aí depois, posteriormente, a prova. Ô, Sor, tu vai ficar online agora no horário da aula ou não? Sim, eu vou ficar um certo tempo online. Tá, não, porque eu tô tentando fazer